indolor. Concorda? Eles propagam que é indolor, mas ele não é, tá? Aqui tem um videozinho do fabricante que eles falam isso. Gente, não acreditem quando ele fala que é indolor. É um avançado sistema de laser fracionado a túnel. Ele foi desenvolvido para tratar, restaurar e rejuvenescer a pele, tratando e prevenindo os principais problemas da epiderme, como manchas, melasmas, marcas de acne, poros dilatados, entre outros, melhorando a textura e hidratação, proporcionando um efeito glow instantâneo. Em uma única sessão, o laser Lavian alcança resultados idênticos àqueles que só são percebidos a partir de uma longa e demorada rotina de skincare. Ou seja, pele viçosa, livre de manchas e marcas, sem que precise usar uma grande quantidade de associações. O BB Laser é realizado dentro da clínica, sem dor, e após o procedimento, você pode retomar as atividades normalmente. Gente, a senhora trabalha com Lavian há 2 anos. Eu faço isso todos os meses. Eu gosto do resultado. Eu vejo muita gente falando assim, eu fiz Lavian e não vi nada. Porque eu apliquei Lavian nos meus pacientes e não vi resultado. Você passou por isso? Não. Não? Não. Por que não? Pelo menos eu configuro, dependendo do tipo de pele, da função que está naquela pele, parâmetro. Eu não sigo só aquela tabela. Também eu já estou um ano com ele, Sim. então eu já peguei um pouco O esquema de como funciona. Exato. Tá. Numa sessão tem paciente que até eu me surpreendo com o resultado. E você faz o manejo entre as sessões do que esse paciente usa na pele, não usa na pele? Faço. Faz. Uhum. Isso é fundamental. É fundamental para ter bom resultado. Às vezes eu preparo a pele até. Aí eu vejo muito vídeo de Instagram do pessoal fazendo propaganda brincando. Você não vê também? Um monte de gente aplicando errado. Sim. Isso também é um fator determinante. Tem muito profissional aplicando errado. Primeira vez que eu fiz, eu fiquei apreensiva e eu dei muita distância. E aí dali pra frente eu fiquei mais próximo e eu notei resultados melhores. Exato. E a velocidade de aplicação também. Tem gente que vai lá assim, ó, tá pronto. Não, você tem que ter uma velocidade lenta e contínua para fazer bem certinho em cada região. A distância do spot da pele é fundamental também para ter sucesso no resultado. Então, assim, sempre que alguém me fala que teve resultados muito pobres com o Lavian, eu digo que é erro profissional. Ou porque aplicou muito distante, ou porque aplicou muito rápido, ou porque usou os parâmetros errados para aquele paciente, ou porque não fez o tratamento entre as sessões. Você tem que ajustar o skincare do paciente para você ter um bom resultado até a próxima sessão, até a outra sessão. E aí você vai ter resultados muito satisfatórios. Só uma pergunta. Se eu fizer um estimulador hoje de manhã, pode fazer uma vez no Pode, na mesma hora. mesmo dia. Você pode fazer o bioestimulador amanhã e fazer o Lavian amanhã. Ótimo. Isso você já vai saber por quê. Tá bom? Gente, agora aqui, quando eu falei pra vocês que ele vaporiza a água, eu coloco esse videozinho também da empresa, porque eu acho incrível esse vídeo, tá? Vocês vão ver eles irradiando o laser em cima de um copo com água. Querem ver? Fiquem observando o que acontece com a água. Olha ali. Vocês conseguem ver o vapor subindo? Sim. E a gente escuta, né? O que a gente escuta é água, que às vezes vai... É água, mas eu acredito que aquilo seja água na superfície da pele, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado. A pele tem que estar extremamente seca, a superfície, não a pele, né? A superfície tem que estar extremamente seca para você aplicar o Lavian. Não pode ter gotículas de água sobre a pele. Então você vai limpar o rosto do paciente, você tem que pegar papelzinho absorvente, para a toalha, as coisas secar bem. Com a pele extremamente seca, você vai aplicar o laser. Ele tem afinidade por água, altíssima afinidade por água, mais do que o endolaser.
E aí você vai aplicar com gotículas de água na superfície, vai queimar e levanta bolha de queimadura. Suor, porque senão fica... E porque a água também, né? Do suor. Então você tem que Acho que secar bem. arde demais. Tem que secar constantemente. Eu já tive casos de paciente que eu comecei a aplicar, sequei bem, comecei a aplicar, quando eu olhei estava cheio de gotícula de suor. Sabe aquelas gotas de suor que a pessoa está nervosa? Daí eu tive que parar, pegar papel toalha, secar de novo para continuar aplicando. Então sempre observando a pele do paciente. Quando passa laser, dá pra chegar a cirurgia de pessoa? Ele logo já vai ficando vermelho, vai fazendo eritema. E se eu passar no mesmo local que você também? Ele recomenda passar uma única vez por área. Então, mas você vai conseguir fazer uma única vez por área. É simples, é tranquilo. Você só faz destaque pontual em cima do outro em alguns casos muito específicos, assim, tipo uma melanose localizada, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma fotodermólise fracionada. Ou seja, vocês viram que ele emite aquele feixezinho de luz, né? Irradiando o laser. Então ele é um laser fracionado. Eu não falei para vocês a diferença hoje, né? E aí onde esses feixes atingem o tecido, ele vai abrindo canais, como se fosse do microagulhamento. Nesse canal ele faz uma semiablação. Ele remove quase que completamente a epiderme. Ele remove as camadas, porém ele deixa um pouco do extrato córneo. Por isso que a gente diz que ele é semi-ablativo, tá? Então você vai irradiar o laser, ele vai fazer essa fotodermólise fracionada e isso vai regenerar o tecido, tá? E aonde tem células pigmentadas com melanina depositada, ele vai fazer uma vaporização dessas células e vai eliminar esse pigmento, tá? Seja melasma, seja melanose, seja hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu tenho algumas reticências, assim, algumas restrições, digamos assim, com o túlio em casos de melasma, tá? Aqui eu trago esse material aqui para vocês desse artigo, onde foi feito um estudo em dorso de porco. Eles separaram 11 quadrantes e em cada quadrante eles irradiaram com laser de túlio em potências diferentes para ver o grau de lesão ocasionado na pele, ok? E aí aqui você tem as lâminas histológicas, desde uma lesão com um parâmetro mais fraquinho, ó, que só deu um dano térmico com uma pequena ablaçãozinha aqui, até uma lesão onde você removeu praticamente toda a epiderme, só ficou o extrato córneo. É uma lesão muito superficial, apenas epidérmico. Ó, ele chegou a fazer um dano térmico de coagulação na derme, mas aqui não foi uma ablação, ele fez uma ablação da epiderme. Conseguem ver isso? Essa área mais rosa escura aqui é um dano térmico. Olha aqui, ó, um dano térmico, tá vendo? Na derme. Aqui, ó, um pequeno dano térmico com uma ablação leve da epiderme, tá? Então ele é semi-ablativo. Ele faz uma semi-ablação epidérmica e uma coagulação dérmica. Por isso que ele também estimula colágeno, porque ele coagula as proteínas da derme. Derme papilar, ok? Comparando com outros equipamentos, olha aqui. Falei para vocês que o laser de erbium glass é um laser que faz coagulação total do tecido, certo? Então aqui um disparo de erbium glass, ó, não removeu nenhuma camada e eu tenho uma lesão térmica na profundidade, certo? Olha o meu túlio, 1927, uma semi-ablação epidérmica com leve dano térmico na derme, uma coagulação na derme. Olha o meu CO2. O que o CO2 fez? Cavou um buraco, fez um furo que pegou epiderme e derme. Ele fez uma ablação completa do tecido na área de atuação. Entenderam essa diferença? E o CO2 ele chega mais profundo. Por que que o CO2 chega mais profundo do que o erbium YAG? Lembra que eu falei para vocês que o erbium YAG
Ele também tem um princípio semelhante ao do CO2, ele é um laser fracionado ablativo, o Erwin YAG 2.940 nanômetros e o CO2 10.600. E eu falei para vocês que o Erwin tem mais afinidade por água do que o CO2, mesmo ele tendo um comprimento de onda menor. Lembram disso? O que acontece quando eu tenho muita afinidade pela água? Eu irradiei o laser aqui na superfície, ele chegou nas camadas mais superficiais, ele já encontrou bastante água. Então ele já pega toda aquela água ali para ele e ele fica ali por cima. Ele faz a lesão mais superficial. O CO2 ele tem muita afinidade por água, mas ele tem menos afinidade por água do que o Erwin YAG. Então ele chega na superfície da pele, uma parte dele encontra aquela água da superfície e pega, mas outra parte ignora aquela água da superfície e começa a procurar uma água mais profunda. Porque ele não tem tanta afinidade assim pela água quanto o outro. Entenderam isso? E aí você aprofunda a lesão. Por isso que o CO2 é tão agressivo. Porque ele tem afinidade por água, mas não é uma afinidade tão intensa assim que ele morre na superfície. Ele chega mais profundo. Vai procurando uma água mais profunda. Tudo bem isso? Tá? Vamos fazer um intervalinho do coffee, daí a gente volta.